Fala minha guilda jurássica, aqui quem fala é o Dino e estamos de volta com mais um vídeo. Hoje a gente vai falar do protagonista do Cretáceo, da build mais famosa do servidor, o Tiranossauro Rex, ou T-Rex para quem tem intimidade. Ele é tão famoso que até quem não sabe nada de paleontologia conhece o nome dele. Você pode perguntar até para sua vovó, que ela também vai conhecer o T-Rex. Ele já apareceu em filme, desenho, jogo, brinquedo e até música. Depois de tanta fama, ele praticamente virou um ícone da cultura pop. Mas é aí que mora o problema, porque quanto mais famoso ficou o nosso rei, mais mitos começaram a surgir em volta dele. E eu nem tô falando só das mentiras dos filmes não. Tem muita ideia que parecia completamente científica, mas que hoje em dia já caiu por terra. A build do T-Rex é uma das mais estudadas da história, mas por causa disso acaba surgindo um montão de interpretação errada e tem muita gente que ainda acredita nessa lorota, sem saber que a ciência já conseguiu mostrar uma história bem diferente. Então bora começar essa bagaça, porque nesse vídeo eu vou te mostrar 5 mitos sobre o T-Rex que você ainda acredita. Meu plano aqui é separar o que é verdade, o que é exagero e o que é pura invenção. Mito 1. Existia um montão de T-Rex diferente. Se você já pesquisou sobre a build do T-Rex na internet, talvez você já tenha visto umas variações estranhas, como Tyrannosaurus Imperator, Tyrannosaurus Regina ou até Tyrannosaurus Macraensis. Não sei se estou pronunciando direito os nomes, mas vamos lá. Isso deixou todo mundo bugado e pensando, será que existiram várias builds de T-Rex diferentes? Por muitas décadas a resposta era simples, só existia a build clássica do Tiranossauro Rex, descoberta no início do século XX. Essa era considerada a única build válida dentro da classe Tyrannosaurus. O pesquisador Gregory Poe e sua equipe publicaram um estudo polêmico. Eles analisaram dezenas de fósseis e sugeriram que na verdade existiam 3 variações da build do T-Rex: Tyrannosaurus Imperator ou Imperador, Tyrannosaurus Rex ou Rei e Tyrannosaurus Regina, a Rainha. A justificativa deles vinha de diferenças nos fósseis. Alguns fósseis tinham os ossos da perna mais grossos, em outros fósseis eles eram mais finos e tinha até variação nos dentes da frente. Desse jeito eles tentaram separar o T-Rex em grupos. Parece até uma boa explicação, mas o problema é que essas diferenças não eram tão grotescas assim. Os paleontólogos mostraram rapidinho que essa variação pode muito bem ser explicada pela idade, diferenças individuais e até condições do crescimento. Mesmo que eles tenham uma pequena diferença entre as builds, elas continuam sendo a mesma. A proposta do Poe já começou sendo criticada porque ele não conseguiu organizar os fósseis de forma consistente. Tinha exemplar que não se encaixava em nenhuma das 3 espécies propostas e outros que só foram classificados pela idade do fóssil, não pelas características reais. E o resultado foi que virou uma bagunça que a comunidade científica não aceitou. E a história ainda não acaba aí. Em 2024, os pesquisadores anunciaram o Tyrannosaurus Macraensis, a partir de fósseis encontrados no Novo México. Esse sim chegou botando moral, porque ele trazia diferenças claras no crânio e na mandíbula do exemplar. Em 2025, novos exemplares confirmaram que esse animal viveu mais ou menos 69 milhões de anos atrás, um pouco antes do famoso T-Rex de 66 milhões de anos. Por isso, hoje em dia, a maioria dos cientistas aceita que temos 2 builds de T-Rex, o Tyrannosaurus Rex clássico e o Tyrannosaurus Macraensis. A gente tem que lembrar que debater sobre espécies na paleontologia é sempre complicado. Os fósseis quase nunca parecem completos e existe muita variação natural dentro de qualquer grupo de animais. O estudo sobre quantas espécies de T-Rex existiram vai continuar, mas por enquanto, o consenso é que não existiram 3 T-Rex diferentes e que existiu só uma outra build de Tiranossauro, o Macraensis. Opa! Você sabia que canais pequenos como o meu precisam muito da sua inscrição e da sua joinha para conseguir crescer? Então corre ali e clica nos botõezinhos ali embaixo para me ajudar. Se você chegou nessa parte do vídeo, escreve aí nos comentários quem você acha que conseguia solar o T-Rex no X1. E vamos continuar com o vídeo. Mito 2. A Rainha Rex. Esse mito ficou famoso nos anos 90 e 2000. E até hoje aparece em algumas discussões. A ideia de que as fêmeas de T-Rex eram maiores e mais fortes que os machos. Como se você recebesse um buff de ataque e HP só por nascer mulher. A origem dessa ideia tem muito a ver com fósseis famosos, como por exemplo a Sul, um dos esqueletos de T-Rex mais completos e preservados já descobertos. A Sul é gigante e forte, e isso fez os paleontólogos pensarem, se essa aqui é uma fêmea, então talvez todas as fêmeas eram maiores.
Essa interpretação ganhou força e daí nasceu a ideia de que no clã dos tiranossauros a coisa era invertida. Os machos eram menores e as fêmeas eram as grandonas. A princípio essa teoria fez sentido porque em alguns animais existe esse tipo de diferença. Nos crocodilos, por exemplo, machos e fêmeas têm corpos diferentes em certos aspectos. Nos pássaros, a gente também vê diferença de tamanho ou aparência entre os sexos. Então por um tempo, essa ideia foi levada a sério. Mas aí já começou a aparecer os problemas. Os estudos que fizeram depois mostram que a diferença no tamanho dos ossos do T-Rex pode variar por muitos motivos diferentes, como idade, crescimento individual, condições ambientais e até mesmo diferenças regionais entre as populações. Assim como no caso anterior, não é porque tem uma pequena diferença entre as builds que automaticamente eles são macho e fêmea. Um detalhe que reforçou esse mito foi a análise de um osso chamado primeiro arco emal, ou chevron, que é parte da cauda próxima da pelve. Alguns fósseis mostravam essa estrutura reduzida, o que na teoria podia dar mais espaço para a passagem de ovos. Então os paleontólogos como Kenneth Carpenter sugeriram que isso era uma característica das fêmeas. Só que em 2008, um estudo mostrou que essa diferença não era exclusiva das fêmeas. A redução dessa estrutura podia acontecer em qualquer indivíduo, sem relação direta com o sexo. Ou seja, esse critério aí não tinha nada a ver. O que realmente ajudou a ciência a descobrir o sexo de um T-Rex foi um caso bem especial, o fóssil apelidado de B-Rex. Esse animal foi encontrado com um tipo de tecido ósseo chamado tecido medular, que só aparece em fêmeas durante a ovulação ou quando estão grávidas, porque é usado para produzir casca de ovo. Isso confirmou de forma direta que aquele indivíduo era uma fêmea. Mas tem um detalhe, o B-Rex não era um gigante igual a Sul, pelo contrário, era um adulto jovem longe do tamanho máximo. Isso aí refutou de vez a ideia de que todas as fêmeas eram maiores. Então no fim das contas a ideia da rainha Rex não tem fundamento nenhum. É bem provável que a build dos machos e fêmeas de T-Rex era bem balanceada, e que as diferenças que a gente vê entre os fósseis sejam resultado de fatores individuais, não do sexo. Não é porque o jogador investiu um pouco mais de ponto em força que ele automaticamente é macho ou fêmea. É claro que ainda existe a possibilidade de algum grau de dimorfismo sexual, porque tem um monte de animal que apresenta esse tipo de diferença. Mas até agora, as provas indicam que isso está mais para mito do que realidade. Mito 3. O T-Rex virou uma galinha. Esse mito já virou meme na internet. Você já deve ter ouvido alguém querendo tirar onda com a cara do nosso protagonista, falando que o T-Rex virou uma galinha. Essa informação acabou ficando agarrada na cabeça das pessoas, mas a verdade não é bem assim. O que a ciência realmente mostra é que as aves modernas descendem de um grupo de dinossauros terópodes, o mesmo grupo do T-Rex. Isso significa que as aves e o T-Rex compartilham um ancestral comum. Mas aí dizer que o T-Rex virou uma galinha é uma simplificação exagerada. Uma baita falta de respeito comparar uma das builds mais OPs do jogo com essa build patética de galinha. Nos pássaros a gente também vê a diferença de tamanho ou aparência entre os sexos. Imagina uma árvore genealógica gigante. Lá no tronco existe um ancestral em comum, dele saem vários galhos. Em um dos galhos estão os tiranossaurídeos, como T-Rex e os parentes próximos. Em outro galho, muito distante, estão os maniraptores, que acabariam dando origem às aves. Ou seja, o T-Rex não é um ancestral direto da galinha. Ele é tão parente da galinha quanto é do avestruz, do pato ou do beija-flor. Toda essa galera compartilha um ancestral comum, mas nenhum deles descende diretamente do T-Rex. Essa doideira começou porque em 2005, um grupo de pesquisador conseguiu extrair proteínas de colágeno de um fóssil de T-Rex e comparou com proteínas de animais vivos. A semelhança mais próxima foi com as galinhas, e isso foi uma grande conquista para a paleontologia molecular. Mas a imprensa trollou e acabou soltando manchete falando que o T-Rex é parente da galinha. Isso não tá errado, mas também não tá certo do jeito que a maioria das pessoas pensa. Isso não quer dizer que o T-Rex acabou virando o frango do almoço de domingo. Quer dizer só que entre os animais vivos hoje, as aves são o grupo mais próximo dele. Então se você escutar alguém falando que o T-Rex virou uma galinha, já deixa claro para a pessoa que todas as aves modernas são parentes do T-Rex, não só a galinha. Apesar de ser um meme engraçado, cientificamente é só um mito. Mito 4. O T-Rex só enxergava movimento. Esse mito nasceu em 1993 com o lançamento de Jurassic Park. Quem já assistiu lembra bem da cena que o T-Rex aparece durante uma tempestade e o Dr. Grant fala para os outros personagens ficarem parados porque o bichão só enxerga movimento.
A tensão da cena é muito legal, mas na vida real isso não faria o menor sentido. Na verdade, o T-Rex tinha uma das visões mais poderosas já registradas em um predador terrestre. Ele investiu bastante na build dele e equipou olhos lendários de level alto que davam um buff de 100% na visão. Os olhos dele eram enormes, posicionados na frente do crânio, o que liberava um skill de visão binocular de primeira. Isso garantia uma percepção de profundidade incrível, essencial para caçar e avaliar distâncias com precisão. Tiveram pesquisas que mostraram que o campo de visão do T-Rex chegava a cerca de 55 graus, superando até as builds meta das aves de rapina, como os falcões, por exemplo. E além disso, a qualidade da visão era altíssima. As pesquisas mostraram que ele enxergava com até 13 vezes mais nitidez que um humano e 5 vezes mais nitidez que um falcão. Claramente o poder de visão do T-Rex estava desbalanceado e por isso os outros jogadores não tiveram nem chance. Ou seja, se você ficasse parado na frente de um T-Rex achando que estava invisível, ele ia te ver bem claramente. Na prática, você só ia virar um lanchinho fácil para ele. Então, diferente do que o cinema popularizou, o T-Rex não tinha esse bug na visão que fazia ele ficar perdendo kill só porque a vítima dele ficava parada. Muito pelo contrário, ele era um dos maiores matadores do servidor exatamente porque a visão dele era perfeita. Apesar da build dele ter bastante força, ainda sobrou bastante ponto para ele investir na visão e na percepção de movimento. Mito 5. Os braços do T-Rex eram inúteis. Quando alguém fala do T-Rex, a primeira piada que aparece é sempre zoando os bracinhos pequenos dele. Já virou até zoeira em filme animado. A imagem de um monstrão gigante com 2 bracinhos minúsculos que não serviam para nada, de fato é algo engraçado. Mas será que eles realmente eram inúteis? A verdade é que não. Apesar de serem curtinhos, os braços do T-Rex eram extremamente fortes e musculosos. Os estudos mostram que eles conseguiam suportar bastante peso e que a musculatura era robusta o suficiente para indicar que tinha alguma função importante. Durante muito tempo, os cientistas debateram sobre o motivo do T-Rex ter equipado esses bracinhos nerfados na build dele. Uma das hipóteses mais antigas, que surgiu lá no começo do século XX, sugeria que eles poderiam ser usados durante o acasalamento, ajudando o macho a segurar na fêmea. Tá aí uma cena engraçada para você imaginar na sua cabeça. Com o passar do tempo, outras hipóteses surgiram. Alguns paleontólogos acreditaram que os braços eram usados para segurar as presas, prendendo elas enquanto a mandíbula fazia o trabalho pesado. Essa hipótese faz sentido porque os braços, apesar de serem curtos, eram super fortes. Os estudos mostram que eles conseguiam levantar até 200 quilos cada. Outra possibilidade é que fossem usados em interações sociais ou combates entre T-Rex, servindo para arranhar ou empurrar os adversários. Se bem que eu não consigo imaginar essas armas aí causando muito dano. Existe ainda a ideia de que os braços menores foram adaptação da build, porque assim eles teriam um hitbox menor, reduzindo o risco de ser mordido ou ferido durante o PVP. Além disso, quando a gente compara o T-Rex com outras classes de predadores, a gente vê que os bracinhos nerfados não era algo exclusivo dele. Os abelissaurídeos, como o Carnotauro, tinham braços mais nerfados ainda, e praticamente sem função nenhuma. Isso mostra que os jogadores estavam seguindo um padrão. Se a cabeça fosse a principal arma da build, os braços seriam menos importantes, e iriam diminuir de tamanho. Mas não quer dizer que eles iriam sumir completamente. O T-Rex simplesmente redistribuiu os pontos de atributo da build. Ele tirou quase todos os pontos de força dos braços e colocou tudo na mandíbula. Por isso que ele tinha a skill de mordida mais poderosa de todos os jogadores terrestres que já existiram, conseguindo triturar ossos como se fosse pipoca. E apesar da fama e dos memes, os braços do T-Rex ainda tinham alguma utilidade. A gente ainda só não conseguiu descobrir exatamente qual seria. Provavelmente você não imaginava que existia tanto mito sobre o T-Rex, né? Hoje a gente viu que ele não tinha várias espécies diferentes ao mesmo tempo, só 2. A ideia da Queen Rex com fêmeas gigantes dominando os machos não tem base sólida. O T-Rex não virou uma galinha. Na verdade, todas as aves modernas e o T-Rex compartilham um ancestral comum. Ele não enxergava só movimento, muito pelo contrário, ele tinha uma das melhores visões de qualquer animal terrestre e os bracinhos dele não eram inúteis. Apesar de serem curtos, eles eram muito fortes. Esses foram só 5 mitos, mas o T-Rex ainda é cercado de mistério e debate.
toda vez que aparece uma nova descoberta, a gente ganha novas peças para poder montar esse quebra-cabeça e a história do rei dos dinossauros vai ficando cada vez mais completa. Esse vídeo serviu para mostrar que o T-Rex era tão fodão que mesmo com os bracinhos nerfados ridículos, ele ainda assim virou um símbolo dos monstros mais poderosos da cultura pop, além de realmente ter sido um dos maiores predadores que já existiu. E agora eu quero saber de você, qual desses mitos você acreditava antes de ver esse vídeo? Comenta aí que eu tô curioso. E se você conhece outros mitos sobre o T-Rex, deixa aí nos comentários que eu posso fazer a parte 2. Agora, se você já imaginou como eram as builds do fundo do oceano pré-histórico, você com certeza vai gostar do vídeo que eu fiz mostrando toda essa galera do abismo. E além disso, eu também fiz um vídeo mostrando os dinossauros mais bizarros que já existiram. É só clicar aí nas caixinhas para você assistir. Agora deixa seu like jurássico, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo que é fã do T-Rex e ainda acredita nesses mitos aí. Até a próxima!